Graça e paz, Impacto Jovem. Vou falar de novo, acho que vocês não entenderam ainda. Graça e paz, Impacto Jovem. Como é que vocês estão, gente? Todo mundo bem? Todo mundo feliz? Quem está feliz com Jesus aqui essa noite? Quem tem muitos motivos para agradecer ao Senhor aqui essa noite? Amém? Gente, estou muito feliz que estou aqui com vocês mais uma vez. E deixa eu me ajeitando aqui, né? Porque eu sou meio metódica, assim, eu preciso de tudo muito organizado. Mas vamos lá, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Nayara, sou esposa do Jofler, que está ali. E a gente esteve aqui no Impacto Jovem por bastante tempo. Então, tem umas carinhas novas aí, que talvez não conhecem a gente, umas das mais antigas. Mas a gente sempre está aqui disposto, e eu disposto, o Jofler disposto, a servir ao Senhor conforme o Senhor nos chama. E essa noite sou eu que vim trazer a palavra para vocês, mas primeiramente devo dizer que o Senhor falou muito comigo. Porque antes da gente falar alguma coisa aqui, Deus tem que falar com a gente primeiro, né? Então eu te convido a abrir a sua Bíblia em Lucas 17, 20 e 21. Lucas 17, capítulo 17, versículo 20, 21. Quem encontrou, diga amém. Quem está procurando ainda, diz-me espera. Espero. Vamos lá, Lucas 17, 20 e 21. Acho que o pessoal da mídia colocou aí. E diz assim: E sendo interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, ele lhes respondeu e disse: O reino de Deus não vem com observação, nem eles dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Amém? Abaixem suas cabeças, deixa a Bíblia aberta, nós vamos usar ela, vamos orar e aí a gente já dá uma continuidade aqui. Senhor, nós te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, te louvamos por termos a oportunidade de estarmos aqui diante da Tua presença. Nós te louvamos, Senhor, porque nós estamos num país livre, em que nós temos condições de falar da Tua palavra publicamente, porque nós temos condições de adorar ao Senhor em um culto público junto aos nossos irmãos, e isso é maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se faz presente sempre que nós nos colocamos à Tua disposição. E nessa noite pedimos, Pai, para que o Senhor fale aos nossos corações, fala conforme a Tua vontade, aquilo que o Senhor desejar especificamente para cada um. É o Senhor, Pai, que conhece os corações, é o Senhor que trouxe cada pessoa aqui essa noite, e o Senhor sabe o que o Senhor tem a dizer a nós. Pai, nós te louvamos e eu me coloco, Pai, diante da Tua presença, para que o Senhor possa me usar conforme a Tua vontade, porque eu sou nada mais que um instrumento Seu, nada mais que uma obra Sua, Pai, para cumprir aquilo que o Senhor deseja, e que o falar dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e minha fortaleza. Amém. Amém. Então nós lemos aqui, nós vimos no versículo e nós vamos falar essa noite sobre o reino de Deus, e o título da nossa mensagem é Viva o reino de Deus. Nesses dois versículos que a gente vê aqui, tem um contexto. Aqui é Jesus, né, que está sendo interrogado pelos fariseus. E os fariseus perguntaram para Jesus quando iria vir esse reino de Deus, né? Então essa pergunta, ela tem um fundo histórico. Por que é que os fariseus estavam perguntando a Jesus de quando é que ia acontecer, quando é que esse reino ia vir? Qual que é a história por trás disso, né? A questão é que todos os judeus, e não somente os fariseus aqui, mas todos os judeus, eles esperavam pelo reino do Messias. Isso foi profetizado no Antigo Testamento, e isso fazia parte da vida do judeu. Eles esperavam que viesse o Messias para salvar Israel. Mas a questão é que eles esperavam um reino físico. Eles esperavam que o Messias que fosse vir, ia vir, né, como descendente de Davi, que era Jesus, né? Mas eles não reconheceram que era Jesus. E eles esperavam que viesse a agir de forma política mesmo, sabe? Como se fosse um reino mesmo de países que a gente conhece. E até por isso que eles perguntam para Jesus ali, tipo, Jesus, e aí, quando é que vai vir um reino, né? Porque eles gostavam de interrogar, eles gostavam de cutucar Jesus para ver o que Jesus ia falar. E eles fizeram essa pergunta porque tem algo por trás, né? Então, os judeus, e nesse caso os fariseus, fizeram isso porque se esperava algo físico, algo visual e algo político. E naquela época que
em Israel, na época de Jesus, era o Império Romano que dominava aquela região. Então, a Judéia, a Samaria, tudo aquilo ali era do domínio do Império Romano. E então, como, tipo, eles viviam as suas vidas e tinha ali soldados por todos os lados, eles tinham que pagar impostos, eles tinham meio que dar satisfação da sua vida, eles se sentiam ainda mais oprimidos. Então, eles queriam mesmo um libertador que viesse libertá-los do Império Romano, libertá-los de outras nações. E tudo isso também, na época de Jesus, estava muito mais forte, porque a gente não sabe, porque não tem na Bíblia, né? Mas no período entre os testamentos, né, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a gente não tem registro na Bíblia. Mas muita coisa aconteceu em história, na vida daquele povo. Então, muitos impérios passaram, eles foram dominados por muitos impérios, eles sofreram muitas coisas, né, muitas guerras ali naquela região. Então, tudo isso era passado de geração em geração. E aí, aquele anseio, aquela vontade pelo Messias prometido, era muito maior. Só que eles queriam algo físico. Eles esperavam algo físico, né? E aí, quando Jesus fala, né, que o reino de Deus não vem por observação, principalmente por quê? Porque os fariseus, eles eram muito minuciosos. E aqui, na tradução do original, diz que, na minha versão, fala não vem com observação, né? Mas algumas versões diz não vem, não é visto de forma física, alguma coisa nesse sentido. E no original é nada mais do que observar algo minuciosamente. Sabe quando você pega alguma coisa e fica olhando assim, procurando todos os detalhes e tudo? Então, seria mais ou menos essa ideia de o reino de Deus não vem por observação, porque os fariseus ficavam procurando qualquer detalhe de que o reino de Deus estava vindo, né? Então, Jesus disse, não é nada disso que vocês estão esperando, né? O reino de Deus está dentro de vós. Algumas versões, talvez a sua seja assim, fala está no meio de vós, ou dentre vós. Mas no original, a palavra é dentro mesmo, literal, dentro de nós, dentro do nosso coração. E a gente vai chegar lá, vocês vão entender o porquê que nós estamos falando de tudo isso. Então, inclusive, essa questão da espera pelo Messias era tão forte no imaginário daquele povo, que até os discípulos, eles demoraram a entender isso. Tanto é que lá em Atos, quando a gente vai ver que Jesus está conversando, depois de Jesus ter sido crucificado, ter ressuscitado, que ele passou alguns dias ali com o pessoal, com os discípulos, né, quando Jesus estava bem próximo de subir aos céus, os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? É nesse tempo, né, que tipo assim, a gente vai ter uma paz aqui, a gente vai parar de ser dominado por outros povos? E aí Jesus respondeu, não cabe a vocês saber os tempos, coisas que o Pai determinou para si. Então, para a gente ver como isso era forte, até os discípulos que conviveram com Jesus, que andavam com Jesus, ainda assim esperavam algo físico. E aí Jesus disse que não é algo que você procura, que você fala, o reino de Deus está ali, ou o reino de Deus está aqui. Então, é algo espiritual, o reino de Deus é algo espiritual. Então, como nós vimos nesse versículo, Jesus deixa isso muito claro, né? E os fariseus não conseguiram enxergar que o rei dos reis estava diante deles. Eles estavam procurando pelo reino e não conseguiram ver o rei dos reis diante deles. E pensando em reino, eu queria perguntar para vocês, se você fosse definir, o que seria, o que você falaria? Reino é isso. Vamos lá, me ajuda aí. O que é reino ou o que vocês esperam? Gente, um castelo? Um castelo seria um elemento de um reino, né? A gente normalmente associa reino com castelo. O que mais? O que vocês acham se você fosse definir? Reino é isso ou reino é aquilo? Uma comunidade liderada por um rei? Ótimo. Mais alguém? Ninguém? Gente, mas é isso mesmo que a Ana Júlia disse. Essa é a ideia. É um território, um lugar que está sob domínio de um rei, nada mais do que isso. Isso, normalmente, em todas as línguas tem essa ideia mesmo, né? Então, é um lugar que esse rei domina, que esse rei governa, e é importante mencionar que as pessoas que fazem parte desse reino, que estão, né, nessa localidade, elas estão sujeitas a esse rei. Elas estão sujeitas a esse reino. O reino é um formato de governo. Então, se é um formato de governo, existem leis, existem regras, tem certos costumes, tem uma cultura, e todo mundo que mora ali, que está debaixo do governo desse rei, tem que respeitar isso. Porque se essa pessoa não respeitar as leis desse reino, ela vai ter problema. Concorda comigo? Então, ela vai ter um grande problema porque ela vai estar contra o reino. Então, ela não vai ter uma vida muito fácil.
Então, estar vivendo dentro de um governo de um reino é estar sujeito àquele governante, àquele rei. E a gente pode ver isso assim, em países que hoje em dia não são tantos, mas alguns têm reis, né? Na Inglaterra ainda tem, lá no Reino Unido, mas não é uma monarquia que a gente vê como antigamente. Mas a gente vê bastante nos filmes, né? Nas séries, a gente tem uma ideia pré-estabelecida de reino. E é mais ou menos isso mesmo que a gente está acostumado ali. Tem um rei que toma as decisões, que governa aquele povo, que toma as decisões difíceis, que decide se vai ter guerra, se não vai ter guerra, que decide o que a população vai fazer, que tipo de comida que aquele povo vai comer em determinado tempo. Então, é basicamente isso mesmo. Então, pensando nessa questão do reino de Deus, Jesus falando sobre isso, nós vemos que o reino é algo tão importante, o reino de Deus é algo tão importante, que só no Novo Testamento a gente tem 137 referências do reino de Deus, e dessas 137, mais de 100 é no ministério de Jesus. Então a gente vê que Jesus estava enfatizando alguma coisa. Outro detalhe importante, das 40 parábolas que nós temos aqui registradas porque provavelmente Jesus contou mais, né? Mas a gente tem aqui 40 registradas, 19 falam claramente, diretamente sobre o reino. Então é tipo quase metade, faltou uma para inteirar metade, né? Então, se nós temos tantas coisas assim sobre o reino de Deus no Novo Testamento, com certeza Jesus queria naquela época e quer ainda hoje nos ensinar sobre o reino de Deus. Será que Jesus não está querendo nos ensinar algo? O que será que Ele queria nos dizer e dizer para aquele povo daquela época? O que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus para você? Se fosse para você pensar, você não precisa me responder, mas pensa, o que você acha que é o reino de Deus? Você imagina que o reino de Deus é algo agora, para agora, é algo que vai acontecer no futuro? O que vocês acham? Alguém dá um palpite? Vocês acham que é agora, que vai acontecer no futuro? Os dois, exatamente, é os dois, é o que a gente diz na teologia de já e ainda não. O reino de Deus, ele é agora, mas ele vai também acontecer lá na frente, né? Ele foi inaugurado por Jesus, quando Jesus veio aqui, né? Jesus inaugurou, por isso que João Batista, ele começou a pregar, né? Ali dizendo, arrependam-se porque é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. E Jesus também vai pregar a mesma coisa depois, dizendo que o reino chegou, né? O reino está próximo. Então, a gente vê que o reino de Deus começou com Jesus, mas dentro das parábolas e várias outras coisas, nós vamos ver que vai acontecer algo ainda referente ao reino. Nós não vivemos o reino na nossa totalidade dele ainda, mas quando Jesus voltar, esse reino vai ser completo. E aí nós vamos viver na plenitude desse reino, tudo que esse reino tem para oferecer. Mas o reino, ele está disponível para nós hoje. O reino de Deus está disponível agora, para mim e para você, para nós que estamos aqui. Isso é muito importante, isso é muito forte para a gente. E se o reino de Deus está disponível, e a gente acabou de falar que reino é estar sujeito a um rei, isso quer dizer que se nós queremos viver o reino de Deus, nós precisamos estar sujeitos à vontade de Deus. Então, o reino de Deus é aonde Deus governa. O reino de Deus é todo lugar em que Deus governa. O reino de Deus é aonde a vontade de Deus é feita. Então, aonde a vontade de Deus é feita, ali está o reino de Deus. Então, é algo muito forte. E Jesus nos lembra que o reino de Deus está dentro de nós. Então, se o reino de Deus está dentro de nós, nós precisamos começar a analisar se a gente está vivendo de acordo com os desejos desse rei. Será que nós, como habitantes, como cidadãos desse reino, temos vivido o reino de Deus? Aí que a pergunta fica, será? Você tem, eu tenho, nós temos vivido o reino de Deus conforme a vontade de Deus aqui na terra? Porque a gente sabe que o reino está disponível, mas a gente está vivendo conforme o desejo desse rei? Conforme as regras que esse rei nos propõe? E sobre isso que nós vamos falar mesmo. Eu quero falar hoje sobre 3 passos para a gente viver o reino de Deus. 3 passos para a gente viver o reino de Deus aqui na terra. Se às vezes você está na dúvida, será que eu estou vivendo o reino de Deus do jeito que eu deveria? Eu entendi que o reino de Deus é agora. A gente fala tanto sobre o reino de Deus, né, para lá, para cá,
né? A gente canta sobre o reino de Deus, venha o teu reino, né? Seja feita a tua vontade como tem no Pai Nosso. Então, se você tem dúvida, a gente vai ver 3 passos para que a gente, se caso não estejamos vivendo assim, é a nossa oportunidade hoje, através da ação do Espírito Santo, de começar a viver assim. Então, nosso primeiro passo para viver a vontade de Deus está em Mateus 3, de 1 a 2. E a gente vai ler, deixa eu pedir o pessoal para colocar para mim. Primeiro passo, Mateus 3, de 1 a 2. Vocês podem abrir aí. Hoje nós vamos usar um pouquinho da nossa Bíblia. O pessoal vai colocar lá, mas eu sugiro que você abra para mexer um pouquinho aí com a sua Bíblia. Tem gente que só mexe na Bíblia quando vem para a igreja, né? Então, já abre aí. Então diz assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Então, qual que é o primeiro passo para que a gente viva o reino de Deus? Arrependa-se. O primeiro passo é a gente se arrepender dos nossos pecados, é a gente se arrepender daquilo que nós temos feito. Não existe reino sem arrependimento. Guarda isso. Não existe reino de Deus sem arrependimento. Está no versículo. Arrependei-vos, por quê? Porque é chegado, ou o reino de Deus está próximo. Então o reino só vem nas nossas vidas ali quando há arrependimento. E no original, você já deve saber, muitos aqui devem saber, o que significa arrependimento no original. Significa uma decisão que você toma que resulta em uma mudança de mente. É uma mudança de ideia. Você fazia algo e você viu que não deve fazer mais, então você muda de ideia, você muda a sua mente. E aí é a questão. Para a gente mudar a nossa mente, para a gente mudar as nossas ideias, a gente precisa reconhecer que a gente está errado. Você concorda? Ninguém vai mudar nada se achar que está tudo bem. Ninguém vai mudar nada se achar que está tudo certo. Então, o primeiro passo para a gente é entender, é reconhecer o quanto nós somos pecadores. O quanto nós precisamos do Senhor nas nossas vidas. Então, é só a partir disso, enquanto a gente não reconhecer que a gente precisa do Senhor, que a gente peca contra o Senhor o tempo todo, que a gente peca contra o próximo o tempo todo, enquanto a gente não reconhecer isso, a gente não vai conseguir se arrepender. Às vezes a gente fala da boca para fora, mas no nosso coração a gente não acredita nisso. E outra questão, se a gente não se conhece como pessoa mesmo, a gente também não vai nem conseguir saber quais atitudes que a gente tem que deveriam ser mudadas. A gente não vai conseguir nem olhar e falar, isso eu gosto em mim, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu gosto mais ou menos, porque eu sou assim, eu sou assim. Mas se a gente não se conhece, a gente nem tem condição de arrepender. Porque se você não olha para dentro de você e sabe as suas falhas, as suas dificuldades, você vai se arrepender do quê? Então essa é a questão. E o que temos vivido muito nos dias de hoje? Tudo nos dias de hoje colaboram para que a gente não se conheça, para que a gente não se arrependa e, consequentemente, não viva o reino de Deus. Por quê? Porque hoje a gente sabe muito bem que a gente está cercado o tempo todo por informações, assim, às vezes você nem quer, mas as coisas começam a aparecer. Então, tudo acontece para tomar o nosso tempo. Você deve saber muito bem que às vezes você pega seu celular para ver um negócio, de repente você abre o Instagram, e aí você já gastou ali 10, 15, 20 minutos, e você nem lembra por que você pegou o celular primeiro. Às vezes era para olhar a hora, e aí você está com o celular na mão já faz 10, 20, 30 minutos, foi-se o tempo e você nem percebe. E essa é a questão, a gente não tem tempo para olhar para dentro. Quando foi a última vez que a gente ficou em casa, sozinho, ali num quarto, sozinho não, pode ter outras pessoas em casa, mas quando foi a última vez que a gente entrou num quarto, sem um celular, sem uma TV ligada, só a gente e o Espírito Santo, e teve a coragem de olhar para dentro do nosso coração e entender as emoções que estavam acontecendo? Há quanto tempo faz que você fica em casa e aí você não aguenta ficar sozinho? E você vê que você está sozinho, você liga a TV para te fazer companhia, para você escutar vozes. Porque
isso acontece muito. Isso é um tipo novo de conteúdo que tem surgido, que chama-se conteúdo de companhia. Acredite se quiser. As pessoas têm produzido conteúdo de companhia sem perceber, né? Mas é conteúdo que às vezes isso é legal e não tem problema. Às vezes a gente está ali lavando uma louça e a gente quer ouvir alguma coisa, enfim, para, né, matar o tempo ali. Mas as pessoas, a cada vez mais, as pessoas e a gente não tem conseguido ficar sozinho com a voz da nossa cabeça, com a voz do nosso coração. A gente quer fazer de tudo para parar de pensar aquilo que a gente está pensando. E aí a gente vai e coloca no YouTube, coloca um podcast, coloca alguma coisa para ir ouvindo aquilo. A gente não consegue ficar sozinho e encarar as trevas do nosso coração. Tem gente que não suporta a sua própria voz, a voz da sua cabeça. Tem tantos problemas dentro que a pessoa fica assim, não quer encarar, e o que ela faz? Ela ignora. Ignora através de uma série, de um filme, no celular, né, de um fundo. Então a pessoa não consegue, igual eu disse, nem lavar uma louça em silêncio. Quando foi a última vez que a gente ficou em silêncio, nós, o Espírito Santo, para ouvir o que o Espírito Santo queria falar para a gente? Muitas vezes, às vezes a gente quer ouvir Deus, mas a gente não faz nada para isso. A gente está cheio de barulho e ruído o tempo todo. Como é que a gente vai ouvir? A gente reclama que Deus não fala com a gente, mas a gente está cheio de coisa o tempo todo. A gente não escuta o que Deus quer falar para a gente. E se a gente não fica em oração ali, se a gente não dedica tempo com Deus, com o Espírito Santo, a gente sabe o que é nunca? A gente nunca vai se conhecer de verdade. A gente só se conhece de verdade quando a gente passa tempo suficiente com o nosso Pai e Criador. Porque Deus nos criou, Ele sabe quem nós somos. Ele sabe para que Ele nos fez. E a gente não sabe muitas vezes quem somos nós, por que estamos aqui, o que Deus quer para mim, qual que é os planos de Deus para mim, qual que é a minha função no reino de Deus. Por quê? Porque a gente não passa tempo suficiente com o Criador para entender quem eu sou, o que o Senhor espera de mim. O que o rei me criou para fazer? Que papel que o rei me entregou para fazer no reino? Então, essa questão da gente não ter tempo para a gente mesmo é algo maligno. E o tempo para a gente mesmo não é simplesmente você sentar ali, você sozinho, e assistir uma série. Isso também é bom, é necessário um lazer, a gente precisa estar bem na nossa companhia. A questão é que tem muita gente que ela não suporta a própria companhia. Se ela está em casa sozinha, ela fica desesperada. Ou ela vai para a casa de alguém, ou ela chama alguém para a casa dela, ou ela vai assistir alguma coisa, ela não aguenta o silêncio. E isso mostra um vazio muito grande. Isso mostra que tem algo muito sério a ser resolvido. Como que a gente vai se arrepender se a gente não consegue ver as falhas, as dificuldades e os pecados? E uma das coisas que a gente vê acontecendo mais ainda é que pelo fato de estarmos totalmente envolvidos com esse mundo da tecnologia, a gente se vê desejando ter a vida do outro, desejando viver aquilo que o outro vive. E eu já senti isso, e eu tenho certeza que você já sentiu isso em algum momento. Poxa, eu queria tanto ter uma vida assim. Só que você não sabe como que é a vida da pessoa. Você vê o que ela quis te mostrar, mas você não sabe como que é. E você está desejando aquilo. Eu já desejei. Eu já olhei e já pensei, nossa, eu queria ser assim. Não só ter a vida da pessoa, mas querer ser como aquela pessoa. E isso já é motivo suficiente para a gente se arrepender. Isso é um pecado. Porque é a mesma coisa que a gente olhasse para Deus e falasse, Senhor, eu não estou satisfeita com a vida que o Senhor me deu, eu não estou satisfeita com quem eu sou, eu quero ser outra pessoa. Isso é motivo para a gente já se arrepender. Pelo fato da gente não se conhecer profundamente, nós temos uma opinião fraca sobre nós mesmos. Uma opinião muito fraca. E aí, é por isso que a gente quer ser outras pessoas. Nós não sabemos quem somos. Às vezes a gente fala, eu sou filho de Deus, porque quantas vezes a gente prega isso aqui? E isso é uma verdade, sim, nós somos filhos de Deus. Se você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você é filho de Deus. Mas às vezes a gente fala isso da boca para fora e a gente não entende o peso que isso tem. A gente fala, eu sou filho de Deus, mas isso não muda em nada na nossa vida. Porque a gente não age como um filho de Deus, a gente não busca conhecer o nosso Pai, a gente nem senta com o nosso Pai para saber o que Ele quer nos dizer.
a gente não passa tempo com Ele. Então, é algo muito sério. Essa questão do arrependimento está cada vez mais difícil, porque a gente não vê as falhas, e às vezes a gente não peca por fazer, mas peca por não fazer. A gente peca muito por omissão também. Né? Principalmente quem está na igreja há muito tempo, a gente pensa assim, mas eu não peco, eu não faço nada errado, eu não vou para festa, eu não fumo, eu não bebo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas tantas coisas a gente deixa de fazer, deixa de cumprir o que Deus quer, e por isso nós pecamos. Então, isso também é motivo para a gente se arrepender. A gente cantou algumas canções aqui no começo, as duas primeiras, se eu não me engano, falavam sobre a gente se lamentar, né? Eu lamento, Senhor, por eu ter vivido somente aquilo que eu queria. Eu lamento, né? Me desculpe, Senhor, pelo que eu fiz da minha adoração. Então, isso aqui também já são motivos para a gente se arrepender. Será que a gente olha para isso? Pede, Senhor, me perdoe pelas vezes que eu troquei o Senhor pela televisão. Me perdoe pelas vezes que eu troquei o Senhor para estar com outra pessoa, né? Então, assim, é algo que a gente tem que analisar. E a gente só consegue fazer isso quando a gente olha para dentro. Porque o reino de Deus está dentro. Então, é por isso que às vezes a gente não consegue viver o reino. O reino está lá dentro, mas a gente não acessa. Porque a gente quer viver aqui fora. A gente quer viver o que tem aqui fora. Sendo que os segredos do reino o Senhor plantou no nosso coração. Então, o primeiro passo é se arrepender. Mudar a mentalidade, mudar a mente, ver onde está errando, reconhecer as falhas, reconhecer todos os problemas, as dificuldades, pedir perdão para o Senhor, se arrepender. E, segundo passo, para vivermos o reino de Deus, está totalmente ligado com o primeiro. Está em João 3,3. Abre aí comigo. João 3,3. Que diz assim: Jesus respondeu-lhe, declarando, em verdade, te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, o segundo passo para vivermos o reino de Deus é transformar as nossas atitudes. O primeiro é se arrepender e transformar nossa mente. O segundo é transformar as nossas atitudes. Eles estão, assim, inseparáveis. Transformação de mente, arrependimento e mudança de atitude são inseparáveis. Não se vive um verdadeiro arrependimento se você não muda as suas atitudes. Porque as nossas atitudes, elas falam, elas testemunham do que nós somos. Nesse versículo aqui, é uma conversa que Jesus tem com Nicodemos, que Jesus diz que você não pode ver o reino de Deus se você não nascer de novo. E aí ele até pergunta, Senhor, mas nascer de novo? Pode um homem velho voltar ao útero da sua mãe? Né? Tipo, como assim nascer de novo? O que Jesus quis dizer com nascer de novo? Nascer de novo é se tornar uma outra pessoa. Já viu aquelas brincadeiras que às vezes a gente faz? Fala, aquele ali não tem jeito, só se nascer de novo. Já viu? Justamente é ser transformado em uma outra pessoa. É morrer para o mundo e nascer para Cristo. Então, é ser outra pessoa. Não é que você vai melhorar. Não é igual o povo diz, eu estou vivendo a minha melhor versão. Não, querido. É uma outra versão. Não é a melhor. É outra. Joga essa fora. É uma outra versão. Nasce para Cristo. Morre para o mundo. E bora para frente. Se arrependa dos seus erros, dos seus problemas, dos seus pecados. E transforme as suas atitudes ou seu comportamento. João Batista vai dizer, lá em Lucas 3,8, que ele está discutindo ali com os fariseus, mas isso serve para a gente, que ele fala assim, Lucas 3,8. Produzir, então, frutos que demonstrem arrependimento. Frutos de arrependimento. Eu amo essa expressão, frutos de arrependimento. O que comprova que a gente se arrependeu de verdade? Quando os nossos frutos, aquilo que a gente faz, as nossas atitudes, provam que houve arrependimento. Se a gente continua fazendo as mesmas coisas de antes, eu sinto muito, não houve arrependimento. Houve remorso, um peso na consciência, qualquer coisa, menos arrependimento. Porque o arrependimento, como a gente bem sabe, no original diz mudança de mente.
é mudar aquilo. E isso resulta em mudança de comportamento. Então, não dá para separar as duas coisas. Será que a gente está mostrando, será que o nosso comportamento é fruto do arrependimento? Será que quando as pessoas olham, elas veem frutos de arrependimento? Porque a Bíblia também é clara para nós aqui em dizer que a árvore, ela é conhecida pelos frutos. Então, se uma árvore sendo boa, ela pode dar maus frutos? Não. Uma árvore má pode dar bons frutos? Não. Então, se uma árvore, ela é reconhecida pelos seus frutos, os nossos frutos vão demonstrar se houve de verdade arrependimento dentro do nosso coração. Se as nossas atitudes não mudaram, a gente precisa voltar no passo 1. A gente precisa gastar tempo com Deus. A gente precisa gastar tempo com a gente precisa se arrepender, precisa gastar tempo com o Senhor e mudar as nossas atitudes. Então, o primeiro passo, ali, seria viver para dentro. Olhar para dentro, viver para dentro, acessar o reino, se conhecer, conhecer o seu Pai, atitudes ali, solitude, momento de solitude, não de solidão. E o segundo passo, que é transformar as nossas atitudes, talvez seja assim, viver para fora. Porque depois que as coisas estão organizadas dentro da gente, aí a gente tem condição, às vezes, de mostrar a beleza que está ali dentro, Mas não porque a gente quer mostrar para as pessoas, mas é porque é algo que acontece naturalmente. E acontece também, muitas vezes, que, para algumas pessoas, essa transformação de atitude é muito rápida. Tem gente que se arrepende, se converte, e, no outro dia, já não está fazendo mais nada do que fazia. Acontece muitas vezes. Alguém conhece alguém assim, que, de repente mudou e parou de fazer tudo que fazia antes, ou você foi assim? Comigo foi mais ou menos assim. Pela graça de Jesus Cristo, Deus, tirou todas aquelas vontades do meu coração. E quando eu me reconciliei com Jesus, tudo que eu fazia antes, eu falei, não vou fazer isso mais, não vou fazer isso mais, não vou fazer isso mais, não fiz. Mas não foi porque eu sou boa, não é porque eu sou determinada e porque eu sou de opinião. Não, foi porque a graça do Senhor me alcançou e me capacitou. Porque eu sozinha, eu jamais daria conta. E foi por isso que o Senhor fez isso comigo, para me mostrar que era Ele. Porque eu falava, eu não dou conta de sair disso aqui. Eu falava, não, quando eu terminar a faculdade, aí eu vou parar de ir para as festas, porque eu não consigo, eu sabia que eu estava fazendo era errado, eu sabia que aquele momento que eu vivia era errado, que o Espírito Santo não estava feliz comigo, mas o pecado me escravizava, o pecado escraviza. E eu falava, eu não dou conta de sair disso aqui. Eu não dou conta, se alguém for na festa e eu não for, e eu não ficar sabendo o que aconteceu, eu não aguento, eu preciso ir. E aí eu falava assim, como eu sei? E eu na minha mente, com os meus botões aqui, e às vezes, não sei se eu conversava isso com alguém, mas eu pensava, quando eu sair da faculdade, aí eu paro de ir nas festas, porque daí eu não vou estar mais no meio da galera, aí vai ficar, fácil para eu sair, eu sei que está errado, não sei o quê, então vai ficar fácil. Quando eu sair da faculdade, aí eu paro de beber, eu nunca mais vou beber quando eu sair da faculdade. E aí Deus me pegou no meio da faculdade e transformou minha vida de uma forma tão poderosa e tão forte que eu, no meio de toda aquela bagunça, parei com tudo. Mas porque Ele quis mostrar que era para glorificar o nome dEle. E era para mostrar que não era por causa das minhas forças, mas é porque a graça de Deus foi irresistível sobre a minha vida. Eu jamais conseguiria, porque eu tinha falado isso com a minha própria boca, que eu não dava conta. E Ele me mostrou que se Ele quisesse, eu dava conta. Então Ele me fez parar e eu parei de uma vez por todas. Outras coisas foram com o tempo. Mas isso não quer dizer que vai ser assim com você. Tem gente que leva muito tempo para se livrar de certas coisas. E a gente não sabe por que isso acontece. A Bíblia não fala por que isso acontece. Só que eu também quero te falar que eu não quero que você se apegue a isso. Se para você está difícil, eu não quero que você pegue a isso para se justificar. E dizer para mim é difícil, então vou viver assim. Não, jamais. Entenda que é difícil para você e resista. Resista ao pecado. Diga não, resista até o sangue, como diz Hebreus.
Diga não e resista, que em um momento você vai vencer. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se para você está difícil, resista ao pecado. Você se arrependeu ou não se arrependeu? Resista e demonstre frutos de arrependimento. Quais que são as atitudes, quais que são os frutos que nós devemos demonstrar com a nossa vida? Frutos do Espírito: amor, paciência, amabilidade, bondade, domínio próprio, fidelidade, um coração humilde. A Bíblia diz que Deus rejeita, Ele resiste ao soberbo, ao orgulhoso. E Deus deseja que tenhamos corações humildes, corações mansos. Por que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi se quebrantava, Davi estava sempre aberto, por mais que ele pecasse, ele se arrependia. Ele chorava, ele se quebrantava, ele entendia que tinha feito coisas erradas. E ele mudava, né? Ele parava de fazer aquilo que ele tinha feito. E ele tinha um coração humilde. Jesus nos ensina que ele era manso. Então são atitudes que nós precisamos olhar para nós e ver, será que nós estamos demonstrando esse tipo de fruto? Frutos de verdadeiros cidadãos do reino de Deus? Será que as pessoas, quando olham para a gente, elas veem um verdadeiro cidadão do reino de Deus? Porque como deve ser um cidadão do reino de Deus? Alguém que vive a vontade de Deus. Alguém que vive conforme as instruções, que vive conforme a palavra de Deus. E será que nós temos sido cidadãos do reino? Então, esse é o nosso segundo passo. Primeiro, nos arrepender. Segundo, mudar as nossas atitudes. E terceiro, lê aí comigo, abre aí Mateus 16, 19. Mateus 16, 19, muito conhecido esse versículo. E eu darei a ti as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra, haverá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra, haverá sido desligado nos céus. O terceiro passo para a gente viver o reino de Deus é: assuma a sua responsabilidade como cidadão do reino dos céus. Aqui a gente vê que Jesus está falando para Pedro que eu te darei as chaves do reino. As chaves têm a ver com autoridade. Então, isso depois se passa para nós, né? Isso é Pedro, mas isso se estende aos apóstolos e depois para a igreja, e isso se estende até a nós nos dias de hoje. Então, assuma a responsabilidade do cidadão, de um cidadão do reino dos céus, de um reino de Deus. Como que a gente vai fazer isso? Esse versículo, ele é muito mais complexo e muito mais profundo do que se espera, e eu descobri, estudando para montar esse sermão, que é um versículo que dá, assim, muito pano para manga. O grego no original dele é extremamente confuso. Os gramáticos, assim, sofrem para entender, porque é difícil, dá margem para muita interpretação. Mas uma das versões, uma das traduções boas mesmo, para o que esse versículo quer dizer, é isso aqui mesmo, como está nessa versão aqui, ó. E tudo o que ligares na terra, haverá sido ligado nos céus. Algumas versões dizem assim, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Alguém já viu essa versão? É bem comum. E o que a gente tem na nossa mente quando a gente vê isso? Quando a gente vê aquilo que ligares na terra será ligado no céu. A gente acha que aquilo que a gente decidir aqui na terra vai ser decidido lá no céu. Quem já pensou assim? Porque eu já. Né? Então, sim, se a gente decidiu aqui, então Deus decidiu lá também. Só que não. É o contrário. Haverá sido ligado nos céus. Então, se você decidiu aqui, é porque já foi decidido lá antes. Então, lá no céu, as coisas acontecem primeiro. Não é que a igreja, né, nós como igreja, decidimos e Deus faz igual a gente decidiu. Na verdade, Deus decide lá e a gente obedece. Então, a maioria das versões não dá para a gente ter essa compreensão, né? E é muito confuso isso mesmo. E o que seria esse ligar e desligar? Na época de Jesus, ligar e desligar era usado pelos rabis para dizer que quando algo era proibido ou permitido. Então, o ligar seria proibido e o desligar seria o permitido.
né? Então, se a gente fosse pensar aqui, seria mais ou menos assim: o que proibires na terra, haverá sido proibido nos céus. E o que permitires na terra, haverá sido permitido nos céus. E aí entra mais uma outra questão aqui. Normalmente, quando a gente lê esse texto, a gente pensa sobre coisas ou sobre atitudes, não é? Por exemplo, o que decidirmos ou o que fizermos na terra já foi decidido lá no céu. Mas, olhando todo o contexto e também depois analisando o capítulo 18, Mateus 18, 18, que é quase a mesma coisa desse versículo aí, diz assim, ó, da mesma maneira, Mateus 18, 18. Com toda certeza vos asseguro que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Então, às vezes as pessoas pegam isso aí para fazer o que a gente falou, mas o contexto desse versículo aí está falando sobre disciplina dos irmãos. Quando um irmão na igreja, alguém, no caso, igreja não, porque a igreja não tinha sido instaurada ainda, porque estava no tempo de Jesus. Mas quando era ali na comunidade, um irmão fazia alguma coisa errada, aí os versículos anteriores a isso vai falar que tinha que chamar a atenção do irmão, mostrar para ele que ele tinha errado, e fazer isso, fazer aquilo, e quando, o que for ligado na terra haverá sido ligado nos céus. Então, esse propósito, essa ideia aqui, que inclusive acontece no versículo 16 também, no capítulo 16 também, está relacionado a pessoas. Não está relacionado a coisas. E eu não estou tirando isso da minha cabeça. Eu estudei isso aqui, estou pegando as ideias do Carson, porque é um super teólogo estudado, muito mais experiente do que eu. E eu fiquei chocada com tudo isso, porque eu não esperava que a gente poderia ter uma interpretação desse texto. Então, a primeira coisa sobre esse texto é isso. É que primeiro acontece no céu, para depois acontecer na terra. Então, na igreja não diz ao céu o que fazer. A igreja obedece na terra o que Deus ordenou. Segundo, não está relacionado a coisas. Está relacionado a pessoas. E, pelo fato de estar relacionado a pessoas, está querendo falar e dizer sobre a permissão, por conta das chaves, a permissão de entrar no reino de Deus. Então, permissão para pessoas entrarem no reino de Deus. Entrarem ou não no reino de Deus. Você vai pensar assim, como assim? Como assim? E aí, a gente vê isso sendo explicado também, porque a gente acredita que a Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia, ela não se contradiz. Ela explica a si mesma. Então, lá em Lucas 11:52, é o momento em que Jesus está denunciando os fariseus pelo jeito com que eles interpretavam e agiam com a lei. Se quiser colocar, pode colocar. Acho que tinham colocado, Lucas 11:52. Ai de vós, aí está advogados da lei, mas eram os mestres da lei, os fariseus, né? Porque vos apropriardes da chave do conhecimento. Contudo, vós mesmos não entrais aonde? No reino. Não entrais e nem permitistes que entrassem aqueles que estavam prestes a entrar. Então, Jesus está condenando aqui, ele está denunciando o erro dos fariseus. Porque os fariseus eram os mestres ali da lei, e eram eles que, pregavam a palavra naquela época. Eram eles que dominavam as escrituras. As pessoas iam nas sinagogas para ouvir a palavra de Deus. E eles sabiam, eles que tinham as respostas da palavra de Deus. E aí Jesus diz ainda para eles, olha, vocês se apropriaram da chave do conhecimento. Se apropriaram da autoridade de falar sobre o reino, de Deus, enfim, falar sobre a palavra de Deus. Mas nem vocês entram e vocês impedem outras pessoas de entrar. Por quê? Porque os fariseus, eles colocavam peso a mais na lei. Eles acrescentavam coisas que o próprio Jesus diz que não era possível de se fazer. E ainda por cima, eles eram hipócritas, porque eles mandavam as pessoas fazer certas coisas e eles não faziam. E, mais uma coisa, não reconheceram Jesus como Messias. Então, quando diz aqui sobre essa questão de permitir entrar no reino dos céus, é justamente essa. E aí, nós voltamos no nosso versículo aqui de Mateus 16, 19, em que Jesus fala para Pedro, te dou a chave, te dou as chaves, eu te darei as chaves do reino e o que ligares na terra e tudo mais.
Porque momentos antes, por que Jesus está dando as chaves ali do reino, né? Ou seja, falando para Pedro, você tem a autoridade agora, né? Você e os próximos, vocês têm a autoridade de anunciar o evangelho verdadeiro. Porque momentos antes ali, Pedro, através da revelação de Deus, percebeu, entendeu que Jesus Cristo era o Messias. Coisa que os fariseus não tinham feito, não tinham entendido. Então, tanto que Jesus diz, não foi sangue nem carne que te revelou isso, foi o Pai. Então, reconhecer que Jesus Cristo era o Messias, coisas que os fariseus não fizeram, era a mensagem do Evangelho, era a mensagem de Cristo. E essa mensagem, Cristo, é a mensagem que salva. É a mensagem que dá condições para alguém entrar ou não no reino. Então, quando Jesus deu essa autoridade para Pedro, entregando as chaves, essa autoridade foi passada para nós também, porque Pedro foi representante ali da igreja, depois os outros apóstolos, e deu essa autoridade para nós também. Então, essa é a mensagem que a gente tem que pregar. A mensagem, o evangelho do reino. Essa é a responsabilidade que nós devemos ter. A responsabilidade como cidadãos do reino, pregar o evangelho do reino. A tempo e fora de tempo, como dizia Paulo. Então, quando Jesus entrega as chaves, né, para Pedro, ele entrega para mim e para você também. Então, nós devemos e nós temos o papel de pregar o evangelho a toda criatura, o tempo todo, em todo lugar que a gente estiver. Encontrar formas de falar de Jesus, o Cristo. E por que que aqui esse versículo fala sobre entrar ou não entrar nos céus? Porque algumas pessoas vão ser salvas. Algumas pessoas não vão ser salvas. E a Bíblia é muito clara sobre isso. Diz, aqueles que fazem isso, isso, isso e isso, não herdarão o reino dos céus. Essas pessoas não vão fazer parte. Então, quando a gente proclama o reino, quando a gente prega, a gente fala de Jesus, das maravilhas do reino, de tudo que o reino tem, essa mensagem, ela traz salvação para alguns, mas ela condena outros. Porque aquele que não aceita a mensagem do Cristo, não vai ser salvo. Não vai entrar no reino. Então, é algo que a gente também precisa saber. A mensagem, como diz o pastor Antônio, a mensagem que salva é a mensagem que condena. Porque aquele que não aceita, ele é condenado pela mesma mensagem daquele que aceita e crê. Então, nós, como representantes do reino, nós temos que assumir essa responsabilidade. A responsabilidade de falar de Jesus Cristo. E de viver como um cidadão do reino. Porque às vezes a gente não vai ter a oportunidade de falar claramente sobre Jesus. Mas a forma com que a gente vive, prega o evangelho. Se eu não me engano, foi Charles Spurgeon que disse que nós vamos ser as Bíblias que muitas pessoas vão ler. Porque tem gente que nunca vai ler a Bíblia. Mas através das nossas atitudes, nós vamos ser as Bíblias que essas pessoas vão ler. Então, será que a nossa atitude no nosso dia a dia tem pregado o evangelho? Será que a gente tem assumido essa responsabilidade de ser cidadão, de viver como um cidadão do reino aqui na terra? Porque um pregador, um verdadeiro cidadão do reino, ele tem que agir exatamente como o rei quer. Nós somos representantes do reino. É como se a gente tivesse ali alguém, vamos supor que nós fôssemos ali para um outro país representar o Brasil. Você está ali em pessoa representando toda uma nação, toda uma cultura, toda lei, tudo. Se a gente fosse para um país e falar, eu sou representante de tal pessoa aqui. É isso que acontece quando nós somos representantes do reino. Nós representamos toda uma cultura do reino de Deus. Nós representamos tudo, até porque, como a gente viu lá no primeiro versículo, o reino está dentro de nós. Então, aonde a gente estiver e a gente estiver fazendo a vontade de Deus, ali o reino de Deus está. E isso é muito sério, porque se a gente não está agindo como deveria, a gente está manchando o nome do reino. E isso, gente, é uma coisa que eu tenho pavor. Se tem uma coisa que eu tenho medo, é de envergonhar o nome de Cristo.
E eu já fiz isso, nessa época que eu contei aí, turva da minha vida. Porque eu falava que eu era crente, lá no meio das festas, enchendo a cara e falava que era crente. E que testemunho que eu dei disso? Nenhum, eu tenho vergonha. Até hoje, se eu lembrar, eu tenho vergonha. Eu sei que o Senhor me perdoou, mas essas coisas, elas acompanham a gente. E eu pensei, quantas vezes eu envergonhei o reino? Quantas vezes eu envergonhei o evangelho de Cristo? Porque eu falava que era uma coisa, mas eu não me arrependia, eu não mostrava os frutos de arrependimento, e eu ainda estragava. Falava, né? Não era uma representante fiel do reino, porque eu não estava vivendo o reino ali. Então, se a gente não está vivendo conforme o reino, nem fala que você é crente, para não estragar, porque crente já não é bem visto. Então, assim, não faz isso não, pelo amor de Deus. Tem uma coisa que me dá loucura, é ver gente postando versículo na internet e no outro dia ou no story seguinte postando uma foto com cerveja na mesa. Não condiz uma coisa com a outra, não é o mesmo reino, não é cultura do reino. Será que isso é cultura do reino? Para festa, ficar bebendo, ficar falando palavrão, falando coisa que não deve, falando mal das pessoas, desejando mal, será que isso é cultura do reino de Deus? Tenho certeza que não. Então, essa é a questão, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade e agir como cidadãos do reino dos céus. E a realidade do reino e agir como um cidadão, isso também implica não só na pregação do evangelho, mas falar as maravilhas que Deus fez, as bênçãos que Deus derramou, os milagres que Jesus fez, é testemunhar aquilo que Ele fez na sua vida. Às vezes, a gente não vai saber como falar de Jesus, mas o que Deus fez, o que Jesus fez, a transformação que Jesus causou nas nossas vidas, é suficiente. Isso é ser testemunha, é contar aquilo que Ele fez na nossa vida. É contar da onde que Ele nos tirou, para onde que Ele nos levou. Nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nos libertou, esse é o poder que Jesus traz. Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus cura, faz milagres, Jesus nos dá dignidade. Tudo isso é responsabilidade nossa como cidadão do reino dos céus. Falar do nosso rei, falar bem do nosso rei, igual eu preguei há tanto tempo aqui atrás, né? A falar bem de Jesus, né? Esqueci o que a gente fala, bem dizer ao Senhor, falar bem do reino, falar tudo que Jesus fez. E a gente ainda nem vai conseguir falar tudo o que Ele é, porque Ele é tão maravilhoso que vai faltar palavras para a gente fazer isso. Então, essa é a questão. Como que a gente vive o reino de Deus aqui na terra, enquanto o rei não vem nos buscar? Como que a gente vive? Primeira coisa, nos arrependendo. Tendo tempo para a gente, nos arrependendo, se conhecendo, conhecendo o nosso Pai, nosso Criador, o nosso Rei, buscando diante dEle aquilo que Ele quer que a gente faça, qual que é o nosso papel dentro do reino, o que Ele deseja que a gente faça, porque não se engane, você tem um dom. No mínimo um. Você é bom, no mínimo, em alguma coisa. Deus te deu, no mínimo, uma habilidade. Não ache que você não tem nada, porque você tem. E é se conhecendo, gastando tempo com Deus, que você vai identificar isso. A gente olha pra gente, a gente acha que a gente não sabe nada, que não tem nada. Eu, muitas vezes, fui assim, e ainda muitas vezes tenho que ficar, olhando na minha mente, tentando buscar o que Deus tem para mim, porque muitas vezes eu me pego me menosprezando. Muitas vezes eu faço isso, eu tenho certeza que muita gente aqui também faz isso. A gente olha para a gente como se a gente não soubesse nada, não tivesse condição de fazer nada pelo reino de Deus, eu não sei fazer nada, não sei cantar, não sei pregar, não sei o quê. A gente acha que fazer as coisas pelo reino de Deus é só estar aqui em cima. Não é. É fazer tudo isso que eu falei. É no nosso dia a dia, é na nossa vivência, é pregar o nome do reino, pregar o nome de Jesus. E várias outras coisas. Então, a gente vai se conhecer através do arrependimento, através de tempo com o nosso Deus. A gente vai viver o reino através disso, mudando as nossas atitudes, agindo como pessoas do reino. E a gente vai viver o reino mais ainda quando a gente começar a assumir as nossas responsabilidades. Quando a gente
como diz aí, né, matar no peito. Pode vir que eu dou conta, porque eu sou representante do reino. Jesus nos deu autoridade para curar, libertar, expulsar demônios no nome dele. Isso é para todos nós, isso não é só para os discípulos, isso não aconteceu lá, isso acontece hoje. A gente se acostumou tanto a viver no mundo aqui, que a gente acha que o mundo é isso aqui. Mas o reino está disponível hoje. O poder do reino, a autoridade está dentro de nós. Então vamos limpar essa bagunça, vamos acessar as chaves do reino aí dentro, vamos buscar o que Deus quer para a gente, vamos assumir essa responsabilidade e agir como verdadeiros cristãos. Então é isso que nós precisamos fazer, para a gente viver de fato o reino de Deus aqui na terra. Então eu queria que vocês se colocassem de pé agora, para a gente poder ter um momento com Deus nesse minuto, nesse tempo final aqui que a gente vai ter. Se você não teve tempo na sua semana para orar, às vezes a sua casa é muito cheia, é difícil para você ter um momento com o Senhor. Essa é a oportunidade que o Senhor preparou para você hoje. Ter esse momento, mesmo que seja curto, para abrir o seu coração diante do Senhor, se arrepender, olhar para dentro, ver onde que você tem falhado, pensa na sua semana, ver onde que você falhou, ou por ter feito coisa errada, ou por não ter feito o que o Senhor te pediu, ou por fazer, ou por omissão. Esse é o momento que nós temos. Às vezes você não vai ter tempo na próxima semana, mas aproveita esse minuto, porque o Espírito Santo está aqui. E é o seu momento de arrependimento, é o nosso momento. Abaixe sua cabeça e eu quero que você ore. Os meninos vão cantar aqui, mas eu não quero que você fique cantando a letra simplesmente. Eu quero que você ore. Ore por você. Ore pela sua vida, aquilo que você tem vivido. Se a canção falar contigo, que você medite nessa letra, se derrame na presença do Senhor, mas eu quero que você ore nesse momento, você, por si mesmo. Aproveita esse momento para ver se consegue entender aonde que errou, aonde que precisa voltar, o que precisa mudar, se é na falta de assumir a responsabilidade, se é porque não faz o que Deus pediu, ou se é por fazer algo errado. Esse é o seu momento. Comece a orar, levante sua voz. Não precisa esperar pelo louvor, não precisa esperar por mim. Você tem autoridade para entrar no trono da graça. Você tem autoridade para isso. Nós falamos muito sobre ousadia nesse último mês. Nós temos ousadia para entrar diante do trono de Deus, para estar na presença. Então abra sua boca, se derrame, fale com o Senhor, peça perdão, porque nós temos muitas coisas para pedir perdão. Esse é o seu momento. Colocamos diante da Tua presença, nós clamamos, ó Pai, pelo Teu poder, pela Tua transformação aos nossos corações. Pai, venha de encontro a cada um essa noite, produzindo, Senhor, arrependimento, porque é o Teu Espírito Santo que convence, não são as nossas palavras, mas é o Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo.
Pai, nós nos colocamos diante do Senhor para que o Senhor nos convença de tudo aquilo que nós fizemos de errado, todas as vezes que nós pecamos contra Ti, Senhor, nos perdoe. Nos perdoe por, às vezes, negligenciar o nosso dom, por negligenciar o tempo contigo, por enterrar os nossos talentos. Perdoa-nos, Senhor, se pecamos contra Ti ou contra o nosso próximo, contra nós mesmos. Perdoa-nos, ó Pai, por desejarmos a vida dos nossos irmãos, por desejarmos sermos outras pessoas, quando o Senhor nos criou para si. Perdoa-nos, ó Pai, por todas as nossas falhas, por desejar o mal de alguém. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa por tudo que fizemos, por pensamentos impuros. Perdoa pela desonestidade que às vezes nós ainda temos no nosso coração, por cobiçar as coisas dos outros. Perdoa-nos, Senhor, pela avareza. Perdoa-nos, ó Pai, por todas as vezes em que podemos fazer o bem, mas não fizemos. Perdoa-nos, Senhor, por tudo que nós temos feito, por termos entristecido às vezes ao seu coração. Perdoa-nos por termos, por alguns momentos, manchado o Teu nome, manchado o nome do Teu reino, Pai. E nós pedimos para que o Teu Espírito Santo venha sobre nós nessa noite, trazendo convencimento, curando, restaurando e libertando em nome de Jesus. Pai, venha de encontro conosco, trazendo à tona tudo aquilo que nós precisamos mudar, Jesus. Nos mostra, nós estamos abertos, nós queremos ser melhores, nós queremos ser transformados, nós queremos assumir a nossa responsabilidade como filhos, como co-herdeiros do Teu reino, herdeiros juntamente com Cristo. Nós queremos assumir a nossa responsabilidade, assumir a autoridade que o Senhor nos deu. Pai, dar bons frutos, nos ajude, nos fortaleça diante disso. Nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus. Se há alguém, Senhor, aqui essa noite com medo, inseguro, que o Senhor venha com a Tua ousadia, intrepidez, empoderando, trazendo força, capacitando cada um de nós, nos mostrando, Jesus, nos direcionando, Pai, para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, tira tudo aquilo, todo embaraço, tudo aquilo que vem na nossa mente que nos impede de reconhecer o papel que o Senhor estabeleceu para nós no Teu reino. Nós pedimos perdão ao Senhor por acharmos que nós não somos nada, que nós não temos função no reino dos céus. Nós pedimos perdão, Jesus, por omitir a isso, e pedimos para que o Senhor traga clareza, Pai. Eu peço, Senhor, sobre cada um de nós aqui essa noite, Pai, traga clareza sobre a nossa vocação, traga clareza, Senhor, sobre o nosso papel no reino, e continue nos dando força para isso, continue nos dando graça. É assim que nós oramos, Pai. Nós Te agradecemos pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu amor sobre as nossas vidas, porque o Senhor não nos trata como merecíamos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não nos consumiu, Pai. Obrigada, porque o Senhor permite com que a gente entre diante da Tua presença e que a gente gaste tempo na Tua presença, porque hoje nós não precisamos de um sacerdote, Pai, para orar por nós, mas nós temos condições de falar diretamente contigo, e nós Te louvamos por isso. Obrigado, Senhor, por estar presente aqui essa noite, por falar conosco, por nos escolher, mesmo sendo tão falhos, tão errados, e por fazer grandes coisas através das nossas vidas. Nós Te louvamos, Pai, e Te adoramos, Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.